Ainda temos boas opções para você investir em fundos imobiliários agora em 2026? É justamente essa pergunta e eu vou te apresentar 4 fundos imobiliários excelentes para você investir, não só em 2026, mas para os próximos anos. A gente vai analisar também o histórico passado desses fundos imobiliários que, olha só, dão uma lavada aí nos principais índices aqui da Bolsa de Valores, do IFIX, CDI e inflação. E por que a gente vai falar exclusivamente de fundos de tijolo? Porque é onde eu acredito que estejam as melhores opções e as maiores oportunidades para 2026. Então, sem mais delongas, vamos diretamente para o vídeo. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é isso daqui, ó, essa reportagem do CNN Money. Banco Central mantém juros em 15% e sinaliza corte em março. Taxa Selic está no patamar mais elevado em 20 anos, às 6 reuniões do colegiado. Pessoal, vamos ser bem sinceros aqui. Quando a taxa Selic está em 15% ao ano, o que acontece com a maioria dos brasileiros, a maioria dos investidores? Eles vão lá e aproveitam essas taxas de 15% ao ano para deixar o seu dinheiro parado, rendendo sem risco algum. Enquanto isso, os fundos imobiliários, as ações, o que acontece? Tem uma depreciação muito grande, ou seja, a cota desvaloriza, as ações desvalorizam. E isso por quê? Porque o investidor está totalmente mais focado em renda fixa. Agora, quando a taxa Selic começar a cair, o que vai acontecer? Poxa, a renda fixa vai acabar se tornando não tão atrativa assim. E alguns investidores vão pegar o seu dinheiro que está na renda fixa e vai procurar o quê? Ações, vão procurar o quê? Fundos imobiliários. E com isso a cotação acaba disparando. Mas aí você é antenado, estudioso e fala assim, poxa, tem como a gente antecipar isso? Claro que tem, inclusive essa antecipação dessa valorização das cotas já começou nesse último ano, igual vou te apresentar aqui em alguns fundos imobiliários que a gente consegue visualizar na tela. Mas ainda há possibilidade de mais valorizações, até porque, pessoal, 15% ao ano continua muito atrativo e é uma perspectiva futura disso cair. Mas vai cair drasticamente? Claro que não, ainda vai continuar pagando seus 14,75% ou 14,5% ao ano, e aí na próxima reunião cai lá para 14%. Pessoal, essa taxa Selic ela não vai cair de 15 para 10 de uma hora para outra. Então, esse movimento da valorização dos fundos imobiliários, que começou no ano passado, mas tende a continuar agora em 2026. E é justamente isso que a gente vai te apresentar agora. Pessoal, e o mais interessante é que eu criei uma tabela muito completa aqui para mostrar para vocês, para a gente analisar esses 4 fundos imobiliários. Eu estou comparando aqui, pessoal, com o IFIX, com o IBOV, CDI e IPCA. E olha só que interessante, não só isso, estou colocando desde a data da criação como se a gente estivesse comprando uma cota, exclusivamente uma cota por mês de cada fundo imobiliário desse. E eu vou te mostrar a rentabilidade total com e sem reinvestimento dos rendimentos desses fundos. Então é uma tabela muito completa e a gente vai começar a te apresentar esse primeiro fundo imobiliário que chama HGBS 11. Pessoal, aqui na tela você já consegue visualizar o HGBS 11, a cotação de R$ 20,17, um dividend yield dos últimos 12 meses de aproximadamente 9,22% e um PVP atual de 0,97. Bruno, o que significa esse PVP? É como se o HGBS valesse R$100, mas atualmente você conseguir comprar ele por R$ 97, ou seja, já está com desconto aqui na tela onde você já consegue visualizar isso. Vocês lembram quando eu falei para vocês lá, que eu falei assim, olha pessoal, essa oscilação da valorização das cotas já começou em 2025. Olha só, no último ano o fundo valorizou 26,20%. Ou seja, no último ano estava lá em R$16 e hoje está custando R$20,18. Vocês lembram, né, que eu falei para vocês, pessoal, essa corrida por renda variável já começou em 2025, mas tende a continuar agora em 2026. E a gente já está conseguindo visualizar isso aqui na tela. Agora na tela, pessoal, a lista de imóveis do HGBS. Olha só, os principais shoppings, né, são lá em São Paulo, 15 unidades, mas também tem unidades em Tocantins, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina. Eu vou falar aqui alguns nomes principais: Shopping Jardim Sul, Floripa Shopping, Shopping Parque Dom Pedro, Goiabeira Shopping Center. Pessoal, é uma infinidade aqui de shoppings, a gente está aqui no site do Investidor 10, mas são vários shoppings aqui, são shoppings muito bons para os consumidores. E olha só, cá entre nós, o brasileiro gosta de shopping.
Pessoal, vocês vão no shopping no sábado, no domingo, no feriado, dia de semana. Pessoal, os shoppings sempre estão muito cheios. O pessoal consome mesmo, seja nas lojas, seja pagando aqueles estacionamentos. Isso tudo o que vira receita para o HGBS, que acaba distribuindo 95% para você que é cotista desse fundo imobiliário. E agora o segundo fundo imobiliário que eu vou apresentar para vocês chama HGLG11. E eu vou fazer uma dinâmica um pouco diferente. Primeiramente eu vou apresentar os 4 fundos imobiliários aqui no site do Investidor 10, depois eu vou mostrar a tabela consolidada. Pessoal, a tabela tá fantástica, você vai ficar de cara com ela. Olha só, a cotação aqui do HGLG11, R$ 157,38. O dividend yield dos últimos 12 meses de 8,41%. É isso que eu estava falando aqui para vocês, pessoal. A pessoa vê aqui 8,41%. Para que ela vai querer investir para ganhar 8%, sendo que a renda fixa hoje está pagando 15%? Então, quando começar a cair a renda fixa, quando começar a cair a taxa Selic, essas cotações aqui, pessoal, tende a acompanhar, tende a ser o inverso. Taxa Selic cai, cotação dos fundos imobiliários acaba sumindo bastante. Olha só o PVP do HGLG11, 0,94, ou seja, a cada R$100 é como se a gente estivesse comprando por R$ 94 aqui o HGLG11. E da mesma forma como aconteceu no HGBS, olha só o que aconteceu aqui no HGLG11 no último ano, 13,79% de valorização, ou seja, lá em 21/2/2025 estava custando R$ 139,85, agora está custando R$ 156,88. Então, pessoal, essa valorização já começou em 2025, mas tende a continuar em 2026. Agora aqui mais algumas informações: tipo de fundo, fundo de tijolo, gestão ativa, vacância de 2,40%, ou seja, está muito bem administrado. Último rendimento de R$ 1,10. E aqui, pessoal, a lista de imóveis do HGLG11. Olha só, principalmente em São Paulo, 17 galpões logísticos lá em São Paulo. Minas Gerais tem 4, Rio de Janeiro 3, Pernambuco 2, Goiás 1 e Santa Catarina 1. Olha só, HGLG Campo Grande, HGLG Betim, HGLG Rio Claro, HGLG Louveira. Pessoal, não tem esses fundos, esses galpões logísticos, quando a gente passa na BR, aí você vê aquele galpão logístico grandão, tipo lá Mercado Livre, Shopee, Amazon. Pessoal, isso é administrado justamente por esses fundos imobiliários aqui. Eles vão lá e compram, fazem esses galpões logísticos, alugam para essas empresas e o rendimento que eles fazem distribuem para os cotistas. E o terceiro fundo imobiliário que eu vou apresentar para vocês chama BTLG11, também é um fundo imobiliário de logística. Na tela aqui a gente já consegue ver a cotação, R$ 102,65, um dividend yield dos últimos 12 meses de 9,23% e um PVP de 0,99. Ou seja, a gente está comprando com R$1 aí de desconto, como se a gente equivalesse a R$100 uma cota, né? Então, olha só, a cotação do BTLG seguiu do mesmo parâmetro. Pessoal, último ano, valorização aí de 18,21%. Ou seja, essa valorização vai continuar nos próximos anos. Olha só, também que interessante aqui para vocês, é isso daqui, ó. O fundo, né, de tijolo, a gestão ativa e vacância de 3%, ou seja, muito equilibrado. Agora aqui na tela a lista de imóveis do BTLG. Pessoal, principalmente em São Paulo, 25 galpões logísticos apenas em São Paulo. Rio de Janeiro, uma unidade, Pernambuco também uma, Minas Gerais, Ceará e Santa Catarina. Olha só os principais, né? BTLG Navegantes, BRF Fortaleza, BTLG Jundiaí, Natura em São Paulo, BTLG Santana de Parnaíba. Então, pessoal, isso daqui é a mesma lógica do HGLG11. Quando vocês passam naquelas rodovias e vem aqueles galpões logísticos enormes, é justamente isso daqui onde você está investindo o seu dinheiro. E agora vamos para o quarto e último fundo imobiliário. Aqui na tela você já consegue visualizar qual que é a LZR11. Olha só a cotação de R$ 10,81, um dividend yield dos últimos 12 meses de 9,25% e um PVP de 1,02. Aí você vai falar assim, opa Bruno, aqui está um pouco diferente dos demais. A gente estava comprando menor, né, abaixo de 1 PVP, agora esse aqui está 1,02. Significa que a gente está comprando mais caro do que ele vale? Não é bem assim, pessoal. Fundos imobiliários de imóveis, de tijolo, igual estou apresentando aqui para vocês, eles vão variar geralmente acima da inflação. E olha só que interessante, o ALZR é um pouco diferente dos demais porque eles são contratos atípicos.
Vocês vão ver aqui contratos com 15, 20, 25, 30 anos de locação. E o que acontece se a empresa for lá e falar assim, não quero mais locar esse galpão logístico aqui de vocês? O que vai acontecer? Ele vai ter que pagar uma multa referente a todo esse período. Então são contratos atípicos, consequentemente ele não vai ficar tão descontado assim como os demais. E da mesma forma como aconteceu com o HGBS, com o HGLG e com o BTLG, olha só o que aconteceu aqui com a LZR, valorização de 21,30% apenas no último ano. A cota estava lá em 8,83, agora está valendo 10,82. E olha só o que mais interessante aqui. E olha só mais algumas informações aqui para vocês. Esse tipo de fundo é um fundo de tijolo, igual aos demais. Gestão ativa. E olha só que interessante, a vacância de 0%. Bruno, por que acontece isso? É justamente por aquilo que eu falei. A duração dos contratos aqui, pessoal, são contratos muito longos. 15, 20, 30, 40 anos de locação. E aí, pessoal, ninguém vai querer locar um negócio por 30 anos e dar um ano vai querer abandonar aquilo dali. Então a vacância costuma ser zero. Isso faz o quê? Mais previsibilidade de receita. Por isso que às vezes o PVP dele está 1,02 hoje. Não significa que está caro, mas ele vai ser mais previsível na renda para você. E aqui, pessoal, a lista de imóveis do LZR11. Olha só, São Paulo sempre com a maioria, 19 imóveis, Rio de Janeiro 3, Rio Grande do Sul apenas 1. Mas olha só as empresas, BRF Guarulhos, Air Liquid, olha só que interessante essa empresa aqui, vê se vocês conhecem, Decathlon lá em São Paulo, aquela loja de materiais esportivos. Tem a Globo também, ou seja, são contratos atípicos de empresas muito grandes que vão trazer retorno e previsibilidade para o acionista. Agora a gente vai fazer o mais interessante, que eu vou te mostrar a planilha. Pessoal, essa planilha aqui tá fantástica porque você vai ficar de cara com ela. Olha só para vocês verem aqui o que eu estou falando. HGBS 2006, que foi o início desse fundo imobiliário, e aqui tem o início de todos eles. HGLG 2010, BTLG em 2010 e a LZR, que é um fundo mais recente, que iniciou em 2018. Se a gente tivesse comprado uma cota, pessoal, uma cota desde o início, uma cota por mês desde o início, o que você teria hoje? Olha só que interessante, você teria gasto R$ 41.200 no HGBS, R$ 26.850 no HGLG, R$ 18.200 no BTLG e R$ 9.950 no LZR. Total do seu bolso, R$ 96.200. Pessoal, a gente está falando aqui de uma cota por mês. Se a gente dividir aqui, pessoal, isso daqui, ó, HGLG, por exemplo, 26.850, se eu colocar aqui na calculadora para a gente fazer um cálculo aqui bem rapidinho, olha só que interessante, 26.850 dividido por 188 cotas, que é a quantidade de meses. Daria o equivalente a R$ 142,81 que você pagaria por cada HGLG. Isso daqui, pessoal, nada mais é, olha só, cotas sem reinvestimentos. 237 meses, 237 cotas. 188 meses, 188 cotas. 185 meses, 185 cotas e 94 meses, 94 cotas de ALZR. Eu falei para vocês que essa tabela aqui está muito interessante, muito robusta e que eu vou deixar disponível para vocês. Olha só o que a gente consegue visualizar aqui. Cotas com reinvestimento. Aqui que está o pulo do gato. Pessoal, vou até colocar aqui ó, de verdinho para vocês verem como que a mágica acontece se você reinvestir os dividendos, reinvestir os rendimentos dos fundos imobiliários. Olha só a loucura que acontece, pessoal, sem reinvestimento, ou seja, se você recebesse todos os rendimentos do HGBS, rendimentos do HGLG, rendimentos do BTLG, rendimentos do ALZR e sacasse todos os meses, você teria essa quantidade de cotas aqui, ó, 237, 188, 185 e 94. Mas aí você é uma pessoa, falou assim, cara, eu vou primeiramente reaplicar todos os rendimentos aqui, comprando mais cotas. O que acontece? Olha só, ao final agora de fevereiro de 2026, você teria 715 cotas de HGBS, 482 cotas de HGLG, 410 cotas de BTLG e 162 cotas de ALZR. Olha só que interessante o patrimônio sem um reinvestimento, ou seja, você iria apenas comprar uma cota e ia lá, tirava todo o rendimento por mês. Mas aqui que está o pulo do gato, pessoal. Olha só essa informação aqui, vou até colocá-la de vermelho para você visualizar aí. Patrimônio hoje com reinvestimento, R$ 308.320.
Ou seja, a gente tirou do bolso R$ 96.200 e hoje a gente teria 308 e 320 mil reais. Aí você deve estar com a pulga atrás da orelha falando assim, poxa Bruno, beleza, agora eu entendi como é que funciona esse negócio de fundo imobiliário. Mas quanto que eu teria de renda hoje se eu tivesse reinvestido e sem reinvestir? E essa informação está bem aqui do lado. A renda hoje, sem reinvestir, R$ 839,23. E a renda hoje com reinvestimento, ou seja, R$ 2.225,89. A rentabilidade aqui, pessoal, com reinvestimento, ela é muito grande, 220,5%. E ela está ganhando, olha só, ganha do CDI, ganha do IPCA, ganha do IFIX e ganha do IBOV. E eu fiz aqui, pessoal, com cada um, viu, pessoal? Olha só, coloquei cada um aqui, ó, tem uma rentabilidade diferente, até porque o início foi em datas diferentes. Então, nada mais justo do que a gente fazer uma comparação com cada um. Rentabilidade com reinvestimento lá do HGBS. Deixa eu colocar aqui, pessoal, para a gente fixar, né, essa daqui, porque aí fica melhor para a gente visualizar qual que é o fundo. Agora sim, pessoal, eu congelei a coluna aqui para a gente não se perder em relação aos fundos imobiliários. E o que eu quero mostrar para vocês é isso daqui, ó, rentabilidade de cada um. HGBS 11, 299% com reinvestimento. HGLG 203%, BTLG 143% e a LZR 82,3%. Pessoal, isso daqui fazendo o quê? Reinvestindo, recebendo os rendimentos ali todos os meses e comprando mais cotas. Dessa forma, pessoal, todos esses fundos imobiliários aqui ganharam do CDI, do IPCA, do IFIX e do IBOV, igual vocês acompanham aqui nessa tabela. Pessoal, outro dado muito interessante aqui também, vou deixar a coluna congelada aqui ainda para te mostrar isso daqui, ó. A renda hoje sem reinvestimento e com reinvestimento. Olha só a diferença. Sem reinvestir, eu teria R$ 414,75 do HGBS e R$ 1.251 se eu tivesse reinvestido. A mesma coisa com a HGLG, de 206 passa para 530, a BTLG de 140 para 311, a LZR de 77 para 132, ou seja, quase dobra, mais do que dobra a sua renda mensal se você reaplicar, se você reinvestir. E a conclusão que a gente tira dessa tabela aqui que eu vou deixar disponível para vocês é o seguinte, que se você comprar bons fundos imobiliários a bons preços, igual a gente está acompanhando isso daqui agora, pessoal, a probabilidade de você ganhar dinheiro no longo prazo é muito grande. Bruno, então vou fazer o seguinte, eu vou comprar todos esses fundos imobiliários aqui que você está me falando. Não é essa a intenção do vídeo. A intenção do vídeo é justamente te mostrar que se você comprar bons fundos imobiliários a bons preços, a probabilidade de você ganhar dinheiro no longo prazo é muito grande. E é justamente isso que eu tinha intenção de mostrar aqui para vocês. Pessoal, a alta começou agora em 2025, no final do ano passado. Começou essa alta dos fundos imobiliários justamente porque o mercado já está antecipando o quê? A queda da Selic. Cabe a você, que é investidor, seja agora iniciante ou já um investidor intermediário ou avançado, analisar se faz sim parte da sua gestão, se faz sentido para você investir agora ou continuar investindo, ou melhor, aumentar a mão agora nesse momento, ou se é um momento de ter mais cautela, até porque é um ano que eleitoral. Então as coisas tendem a oscilar bastante nesse ano de 2026. Mas aqui vai a minha opinião. Se você comprar bons fundos imobiliários a bons preços, a mesma coisa com ações. Se você comprar boas ações a bons preços e carregar para o longo prazo, reaplicando o rendimento, não sacando os 100% deles, porque se você sacar, pessoal, infelizmente você vai acabar perdendo dinheiro. Então a intenção aqui é o quê? Você reaplicar esses rendimentos, esses dividendos e conseguir comprar mais cotas, conseguir comprar mais ações. Dessa forma, você vai se tornar um investidor de longo prazo de sucesso. Bom, pessoal, vou chegando ao final desse vídeo. Eu espero de verdade que eu tenha te ajudado de alguma forma hoje, te agregado valor, te trazido conhecimento de alguma forma hoje. E se eu trouxe esse conhecimento para vocês, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, vou te pedir algumas coisas.
para você curtir, deixar um comentário aqui embaixo se faz ou não faz sentido para você investir nesses fundos hoje, se você já possui esses fundos imobiliários na carteira ou se você não gosta de fundo imobiliário. Pessoal, deixa um comentário aqui embaixo que a gente vai sempre conversando por lá. Ou se não, faz o seguinte, encaminhe esse vídeo aqui para algum amigo ou algum familiar que é investidor de fundo imobiliário ou que pretende se tornar investidor de fundo imobiliário agora, nos próximos meses ou nos próximos anos. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais.